Fala pessoal, Douglas Saito aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula de virtudes comportamentais. E hoje vamos tratar de um tema, uma virtude que o CPA considera fundamental, que é a razão. Falamos um pouco de potência na aula anterior e agora a gente vai falar dessa virtude comportamental que ela é fundamental, que ela é a razão. O que é a razão propriamente? Antes de a gente elaborar a primeira teoria, uma delas da teoria da razão, o porquê que ela é importante, vamos primeiro fundamentar o que é a razão. Provavelmente você já usou o termo, você dá razão para alguém, Isso é muito comum. Quando você identifica em alguém ou em algum discurso, alguém que fala alguma coisa, ou em alguma coisa escrita, ou seja, no meio de uma comunicação, alguém se comunica, fala alguma coisa e você fala, realmente isso faz algum sentido. Exatamente é assim que a gente se comunica. Exatamente assim que você considera o que alguém fala. Lógico, se eu estiver falando um monte de besteira aqui, coisa que não tem nada a ver, se não tiver uma sequência lógica do que as coisas que eu falo, se as coisas que eu falo não fizer sentido com o que eu falei anteriormente e não vai fazer sentido com o que eu vou falar depois, principalmente não tem uma certa lógica, uma certa organização das ideias do que eu falo, muito provavelmente você vai desligar essa aula e você não vai me dar razão, coisa nenhuma. Então, a razão, ela é uma lógica, ela é uma questão que você pensa organizadamente, e ela é fundamentalmente importante porque a gente só se comunica e você só considera o que eu falo, Você só está prestando atenção no que eu falo porque você sabe que existe uma lógica, existe uma razão, existe uma sequência no que eu estou falando e que, de certa maneira, isso faz um pouco de sentido. Então, a razão ela é no meio corporativo, ou seja, até na questão de estudos, no meio acadêmico, a razão ela é utilizada para a gente poder se comunicar, para eu dialogar com você e a gente chegar a uma conclusão sobre o que a gente está estudando, por exemplo, eu preciso ser um pouco racional, pelo menos. Senão eu vou falar de banana e você de maçã. Quando a gente usa a mesma lógica, a gente está na mesma sintonia, a gente utiliza da razão, a gente fala da mesma coisa. No meio profissional, é a mesma coisa. Quando você vai vender, porque, lógico, no meio profissional, o seu trabalho é um produto, o que você faz, mesmo que seja um pedaço pequeno de um todo da empresa, um pedaço pequeno, que seja uma produção, ou seja, produção de serviço, de intelecto, de braçal, o que seja, você demonstra isso para as pessoas. Alguém, o seu chefe, o seu gestor, ou o próximo da linha, que pode ser não ser o seu gestor, ele espera alguma coisa de você. E o que ele espera minimamente tem que vir com um pouco de razão, com um pouco de lógica no que você está fazendo. Porque você imagina, você vai fazer uma palestra, ou uma reunião, ou um relatório, que seja, e ele não tiver nenhuma organização. Aquela pessoa que vai pegar aquilo, ela tem que minimamente entender. E as pessoas entendem as coisas por conta da razão. Razão. E o que é essa razão propriamente? Então a gente vai explicado um pouco disso, o que a importância da razão é exatamente o meio que a gente se comunica para as coisas fazerem um pouco de sentido. Por quê? Porque faz um pouco de sentido para mim e faz um pouco de sentido para você. Se as coisas não fizessem o menor sentido para mim, você não compreenderia nada do que eu estou falando, ou nada do que eu quero apresentar, ou nada do que eu quero demonstrar. E isso torna a comunicação inviável. Então, quando você vai demonstrar resultados para o seu gestor, você tem que ir na razão. Imagina você quer demonstrar um investimento, por exemplo, que vai gerar milhões. Claro, só nessa fala minha, você já está argumentando. Você já está tentando demonstrar algum tipo de resultado através de uma argumentação. Porque eu falei que vai ganhar milhões. Agora, se você demonstrar esse mesmo investimento, imagine, na emoção,
eu quero que faça esse investimento. Gestor, olha só que bacana, eu fiz todo esse projeto. Esse projeto ele tem, vai durar 1 ano esse projeto. Esse projeto tem um investimento de X reais. Esse projeto vai gastar mão de obra de 10 pessoas. Esse projeto vai durar tantas horas para serem concluídos. Vai precisar do fornecedor A, B e C. A gente vai ter tantas horas de marketing para divulgar esse projeto. E no final não, eu estou te mostrando esse projeto porque eu gosto desse projeto, né? É uma questão emocional. Eu gosto, eu amo esse projeto. Esse projeto é tudo para mim. E acabou a sua argumentação, né? Então, nesse caso, o seu gestor pode ter várias reações, diversas reações em relacionado a isso. Você pode muito bem gostar, né? Uma resposta que eu acharia plausível seria: você pode até gostar, amar alguma coisa. Eu acho que ser humano é isso mesmo. O ser humano tem emoção, ele ama e gosta das coisas. Justamente por isso ele é diferente de todos os outros animais. E é exatamente por isso é o que faz o ser humano. Ao gostar, o sentimento e aquilo que te dá prazer e aquilo que te satisfaz é uma característica do ser humano. Porém, uma empresa, né, com tudo isso, uma empresa ela não vive de sentimento, ela vive de lucro. O mundo empresarial do capital, né, o mundo que existe propriamente, ela existe por questão de lucro. Claro, né, uma empresa que não dá lucro, ela não tem por que existir. Ela só existe porque ela tem que dar lucro. Então, se ela tem que dar lucro, o que você faz, né, isso é um marco. Né? Se a empresa como um todo é um navio, né, gigante, que ela vai em rumo à direção ao lucro, todos os seus tripulantes, ou seja, você, né, também tem que ir em direção ao lucro. Então, todo projeto que você me apresentar, por favor, demonstre lucro. Ou alguma coisa racional que leve ao lucro, pelo menos. Ou alguma coisa que minimize prejuízo, né? Que no final das contas é a mesma coisa. Né? Se você minimiza prejuízo ou gastos, ou otimiza processo, por exemplo, né? Quando a gente fala de lucro, é o final da linha, é a ponta. E tem lucro que não dá nem para mensurar. Né? Por exemplo, se mensura em muito longo prazo, mas no final das contas você tenta até reduzir prejuízo. Reduzir prejuízo até é muito mais eficaz. Né? Então, qualquer tipo de demonstração, né, de redução de prejuízo ou de lucro que você vai fazer na sua empresa, pode ser como funcionário, pode ser como dono, né, da empresa. Você está no mesmo caminho. Tem que ser de uma maneira racional. Como é que você vai demonstrar, né, para os seus fornecedores ou para os seus investidores que sua empresa vale a pena de alguém fornecer para ela ou de alguém investir algum dinheiro para ela? Tem que ser de maneira racional. Não pode ser... lógico, a emoção faz parte da negociação, sem dúvida nenhuma. Mas a base, né, o argumento sólido, aquilo que você vai argumentar, fazer uma retórica, aquilo que você vai tentar convencer, de fato, alguém, ela tem que ser via racional. Né? Então a razão, é claro, é fundamental. Fazendo um último comparativo, né? Imagina, você aprendeu várias ferramentas aqui no CPA, ferramentas de engenharia de produção, ferramentas sensacionais. Você pode aprender 30, 90 ferramentas dela. Na hora de você apresentar o resultado de cada uma delas, claro, porque a ferramenta por si só, né, ela não faz nada. É claro, é igual um martelo. Né? O martelo é uma ferramenta. Né? Se você deixar um martelo parado ali, ele não faz nada. Você tem que pegar o martelo, você tem que saber aonde bate com o martelo, e você tem que bater o martelo com a força e com a precisão de quem sabe bater com o martelo. Aí sim você terá algum tipo de resultado. A ferramenta é exatamente a mesma coisa. Então você precisa usar a ferramenta. E no final das contas você precisa demonstrar isso, assim como o prego está demonstrado que foi utilizado da melhor maneira possível com um martelo. Né? Olha que analogia sensacional. Né? Da mesma maneira você tem que demonstrar, por exemplo, que um Pareto, o investimento no Pareto, né, nas principais causas, racionalmente é muito mais viável do que um investimento que tem a menor quantidade de causas. Isso você demonstra na emoção? Pode até conseguir. Né? Mas depois de um tempo, qual é o problema de utilizar a emoção? Né? Tudo tem emoção no meio, não tem como você separar disso, mas você fundamentar na emoção, né? É que depois de um tempo ela não se sustenta.